Estamos seguindo uma série de mensagens e a série é Nada e Ninguém Pode Parar a Igreja de Jesus. Veja a imagem, e nessa imagem você tem no primeiro plano a corrente quebrada. Você pode ver que em segundo plano você tem a imagem de uma cruz, representando aqui, nesse caso, a cruz de Cristo. Então, nada e ninguém pode parar a Igreja de Jesus. Claro que eu tenho em mente o texto que Jesus está dizendo: edificarei a minha igreja e as portas não prevalecerão contra ela. Então, não há nada que possa impedir a Igreja de Jesus de ir em frente. A razão dessa série é uma resposta e redirecionamento para esse momento que estamos vivendo de pandemia. Enquanto eu preparo esse sermão, o total de infectados no mundo passa de 21 milhões. Aproximadamente 800 mil mortes, e isso em 180, foi espalhado para 188 países ou regiões afetadas, né? E no Brasil são mais de 3 milhões que contraíram o vírus e com mais de 106 mil mortes. Graças a Deus que o índice entre aqueles que contraem e os que morrem é bem menos. Lamentamos todas essas mortes, lamento profundamente, é assustador, mas ainda graças a Deus que não é pelo número de pessoas que são infectadas. E nós somos o segundo no mundo em infecção e morte, o Brasil é. Por isso, uma medida preventiva tem sido o confinamento, né? Dentre tantas, essa é uma delas. E esse confinamento ele despertou muitas reclamações por parte de líderes evangélicos quando avaliam o tratamento da igreja em comparação às lotações de ônibus, uso de aviões, liberação de bares. Então há uma desconfiança de perseguição à igreja e de um tratamento diferenciado. Deus tem me levado a repensar a visão da igreja para não nos perdermos em meio a tudo isso e sermos significativos e relevantes no momento em que o mundo não sabe o que fazer e nem para onde correr. Então a minha resposta a tudo isso é que nada e ninguém pode parar a Igreja de Jesus, assim como estão dizendo. E para falar mais sobre isso hoje, esse é o quarto sermão da série com o título Igreja Corpo Vivo. Aí você tem essa imagem do corpo, de um corpo representando Jesus Cristo, né? E você tem aquela luz, que pode ver que é uma pomba representando o Espírito Santo, e tem Jesus de braços abertos, e tem todas as pessoas, cada um na sua profissão, na sua função, fazendo a ação desse corpo de Cristo, né? Então é assim, eu acredito que é a melhor descrição que pode fazer da Igreja de Jesus e do relacionamento dele com essa igreja, né? O texto base hoje serão, os textos, né, base hoje serão 1 Coríntios 12, dos versículos 12, 13, o 18 e o 25, e também Efésios 4, 26. Hoje a leitura bíblica será feita pelo Bruno, que é envolvido com o Ministério de Data Show da nossa igreja. Muito obrigado, Bruno, por sua participação. Vamos lá então à leitura. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12, 13, 18 e 25. Ora, assim como o corpo é a humanidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. De fato, Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Efésios, capítulo 4, versículo 16. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. A figura da igreja como corpo de Cristo está relatada pelo Espírito Santo em várias cartas do Novo Testamento. Então você vai encontrar em Romanos, em Coríntios, em Gálatas, em Efésios e Colossenses descrevendo a igreja como corpo de Cristo. Então a igreja é um corpo vivo e a igreja é o corpo vivo de Jesus conforme a palavra.
Eu quero que você veja comigo o que podemos aprender sobre Jesus e a sua igreja com a figura do corpo. É claro que eu vou ser bem restrito e vamos ver algumas só. Mas o corpo fala primeiramente de união. Um corpo físico tem muitos membros, mas um só corpo, tem muitas funções, mas um só objetivo. Todos os seus membros são muito diferentes, mas todos são colocados para terem a mesma importância no corpo. Então, seguindo esse pensamento, o corpo de Cristo quebra todas as barreiras entre pessoas por causa da sua vocação natural. Ele quebra as barreiras porque o corpo vence as diferenças, o corpo é união na diversidade, é união na multiplicidade. Então o corpo ensina em como as pessoas diferentes de épocas, lugares, nacionalidades, raças, pensamentos, status e realidades diferentes se tornam uma só. Não há habilidade ou capacidade que possa causar uma união assim. Você sabe que os povos tentam fazer acordos, mas você sabe que sempre são quebrados, né? Por isso muitos divórcios hoje, relacionamentos também são quebrados. Porém, na igreja de Cristo isso acontece naturalmente porque todos fomos batizados por um só batismo nesse corpo. E a Bíblia diz que isso acontece porque há um só amor, uma só fé, uma só esperança, um só Deus, um só Senhor, um só mediador e um só Salvador que nos uniu e nos fez um. Então você que recebeu a Jesus e passou pelo novo nascimento é membro desse corpo de Cristo, a igreja. E aleluia, né? Louve a Jesus por isso. O templo físico de 4 paredes, ele não nos une, como também a distância não nos separa. O Espírito Santo que habita em nós é quem nos mantém ligados, independente do templo ou distância. Em 1 Coríntios 12, 13, que o Bruno já leu, diz o seguinte: pois em um só corpo todos nós somos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos, olha a ênfase aqui, e a todos nos foi dado beber de um único Espírito. Então, nossa verdadeira união, conexão, ela é invisível e ela acontece através do corpo espiritual, a igreja de Jesus, em que o verdadeiro templo é você e não as 4 paredes. Eu preciso explicar que não estou menosprezando o templo físico. É lá até que Jesus permitir que haja liberdade, o nosso lugar de nos reunirmos e prestarmos o nosso culto a Ele, e nos encontrarmos, nos fortalecermos e nos prepararmos para servi-lo diariamente. Eu não vejo a hora de nós voltarmos lá. Mas voltarmos do jeito certo, né? Com a visão certa. Mas eu preciso lembrar que a nossa verdadeira união, conexão, é invisível e que ela acontece através do corpo espiritual, a igreja de Jesus, e que o verdadeiro templo é você e não as 4 paredes, para que você não caia no engano de esperar as coisas voltarem ao normal para viver, para praticar a igreja de Jesus. Então a todos nós foi dado beber do único Espírito e nós estamos unidos com Deus, Deus unido a nós e unidos uns com os outros como irmãos em Cristo Jesus. Qual a lição aqui? Qual é o desafio para você? Não deixe que esse isolamento afaste você de Deus. Quantas pessoas estão se perdendo aí? Não deixe que afaste da sua família. Quantas pessoas estão com problemas familiares? Não deixe que afaste dos seus irmãos. Quantas pessoas estão desligadas nesse momento e não estão fazendo nenhum esforço pela igreja porque não se encontram num templo. Então não deixe que esse isolamento afaste você de Deus, da sua família, dos seus irmãos, das pessoas que Deus colocar como oportunidade em seu caminho. Quantas oportunidades Ele tem colocado? Minha esposa acabou de dizer agora, dá uma lista de pessoas que ela está conversando todos os dias. E perguntou, tem mais pessoas? Puxa, eu estou empolgado com isso. Mas não só ela, eu estou ouvindo da Juliana, eu estou ouvindo da Jamile, eu estou ouvindo isso do João, eu estou ouvindo isso de todas as pessoas que me encontro, da Marilza, né? Mas da Marisa, não da Marilza, Marisa, né? Então, isso são pessoas que estão me contando, o Luiz, a Malena, a lista é grande de pessoas, a Marcela, né? Então, gente, eu estou muito empolgado com isso e feliz com isso e esperando que exatamente isso seja verdade na sua vida. Não é o templo que nos une,
Não é a sua falta que nos separa, e muito menos são as mídias sociais que nos aproximam. É o Espírito Santo que habita em nós, que nos transforma e nos liga uns aos outros de uma forma poderosa, maravilhosa, sobrenatural e inquebrável. Não há nada que possa romper esse relacionamento, a não ser você. Então não permita de forma nenhuma que esse isolamento temporário afaste você de Deus, da sua família, dos seus irmãos e da sua missão com as pessoas que Deus colocar no seu caminho, que são oportunidades que se abrem a você. Então a Igreja de Jesus é um corpo vivo, invisível, mas real. O corpo também fala de interdependência. Um corpo precisa de muitos membros para funcionar. Para que o corpo funcionasse como uma unidade, foi preciso criar uma conexão entre os membros. E para que os membros pudessem contribuir, foi preciso criar uma dependência recíproca. E reciprocidade é isto: um precisa do outro para funcionar. Significa que nenhum membro desligado do corpo tem vida em si mesmo. Isso nos ensina em como precisamos uns dos outros, que nós não podemos resistir sozinhos. E a Igreja de Jesus é chamada de corpo e foi criada como corpo para que cada um de nós, para viver e cumprir a nossa função espiritual, precisamos uns dos outros. E assim é ser corpo de Cristo. Efésios 4,16, que foi lido e eu quero relembrar aqui para fortalecer o que eu estou falando com vocês. O versículo diz: dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então é com a realização de cada parte que o corpo se ajusta, que se une e promove o seu próprio crescimento. Colossenses 2,19 diz o seguinte: trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual, e aqui ele aproveita, ele está falando de uma coisa negativa, de alguém que estava desligado, mas ele diz o que realmente está ligado à cabeça, o corpo ligado, o que faz? Ele diz: a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Então, o corpo ligado à cabeça, acontece isso. Então, Deus planejou assim a sua igreja. Nós, ligados uns aos outros e unidos à cabeça, que é Cristo, recebemos o alimento que vem dele para a nossa nutrição e crescimento. Veja que não tem jeito de você receber a nutrição sozinho, não tem jeito de você sobreviver sozinho. Você e eu somos partes de um corpo que só funciona conectados uns com os outros e ligados à cabeça Jesus. É através do corpo que Jesus, a cabeça, nos alimenta e nos sustenta. É através de cada um de nós que a vida espiritual é passada de um para o outro para que aconteça o crescimento. 1 Coríntios 12:25 diz: o corpo, diz mais ainda sobre o corpo, que o corpo é a maneira que Deus organizou a sua igreja para que todos sejam cuidados e ninguém seja deixado de fora. Deus organizou o corpo de tal forma, né? Olha o versículo diz: a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. É Deus que nos coloca no corpo através do Espírito, não somos nós, e Ele encaixa do jeito que Ele deseja, e Ele diz que aqueles que têm menos honra, Ele enche de mais honra, Ele coloca mais honra, para que todos tenham o mesmo valor e todos deem a mesma contribuição e tenham a mesma importância no corpo. Como é maravilhoso esse projeto da igreja, o corpo vivo de Cristo. Também um outro aspecto importante dessa ligação, dessa conexão, dessa interdependência que temos uns dos outros. Ela é tal, essa conexão, que o que acontecer com o indivíduo vai refletir no grupo. 1 Coríntios 12:26 diz: quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. É interessante que se eu der uma topada com o meu dedo do pé, qual é a primeira coisa que você faz? Você fica olhando lá de cima e diz o que você fez? Não é assim, né? Imediatamente a gente leva a mão, parece de alguma forma querendo amenizar a dor, e a gente toca e segura e encolhe, né, com aquilo que bateu, que dói grandemente.
Essa é a ideia. Quando alguém sofre, de nos aproximarmos, de nos aconchegarmos, de abraçarmos, de tocarmos aquela pessoa. Mas também quando alguém se alegra, da mesma forma, a gente quer se regozija, é feliz com isto. É assim que é o corpo de Cristo. E um comentário da editora Esperança, que dá muita clareza a tudo a isso que eu estou falando a vocês, diz assim, que a capacidade vital do corpo reside no convívio dos membros com todas as suas diferenças. Isso é vital. Então o convívio é vital. Por isso o culto, e nessas diferenças, por isso o culto, por isso os nossos encontros, por isso os nossos pequenos grupos, por isso os nossos relacionamentos com propósito, em que cada um nas suas diferenças preenche, abençoa, tem uma visão diferente e fortalece a vida do outro. É assim que funciona o corpo. Qual é a lição aqui? Qual é o desafio para você? Você pode perceber que eu estou fazendo isso em todos esses sermões. Depois nós vamos conversar sobre cada um deles num outro momento. Mas qual é a lição aqui? Qual é o desafio para você? O que você precisa fazer? O que você pode fazer? Olha, não tem jeito de você receber a nutrição sozinho. Não tem jeito de você sobreviver sozinho. Você e eu somos partes de um corpo que só funciona conectado uns aos outros e ligados à cabeça Jesus. Então decida conectar-se intencionalmente a irmãos para a troca recíproca da vida de Jesus. Aí você fala, mas por que? Já não estamos conectados? Mas eu estou dizendo, sim, estamos conectados. Mas nós precisamos estar conscientes disso e buscar isso. Porque senão nós podemos romper essa conexão. Depende da gente, né? Terceiro e último, o corpo fala de ação. Essa verdade nos ensina como um corpo com tantos membros, cada um com a sua função especial, particular, entra em ação e trabalha em unidade através do comando e a coordenação da cabeça, que é Jesus. Vamos relembrar, a igreja de Jesus é chamada de corpo de Cristo. Ele é a cabeça e nós somos, cada um, membros desse corpo. E é através da igreja que Jesus age nesse mundo. Hebreus 1, de 1 a 3, diz o seguinte: há muito tempo Deus falou muitas vezes e várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias fala por meio do Filho. Deus fala através do Filho, a quem, e aqui descreve quem ele, a quem ele constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Olha de quem está falando. E o Filho é resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade de Deus nas alturas. Então Jesus ressuscitou, Jesus está vivo, Jesus, o Filho de Deus, que é o esplendor da glória de Deus e expressão exata do seu ser, constituiu a igreja como seu corpo para cumprir a sua obra nesse mundo. Deus fala nos últimos dias através do Filho e Jesus, o Filho, age nos últimos dias através da sua igreja. Efésios 3,10 diz, a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus, veja, através da igreja e das muitas maneiras que a graça de Deus se revela. Então a igreja é isso, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Veja o papel da igreja como corpo de Cristo nesse mundo. Não somente a humanidade e os poderes e governos desse mundo serão impactados pela ação da igreja, o corpo de Cristo, mas também os principados e potestades nas regiões celestes, isto é, poderes e autoridades espirituais. A editora Esperança comenta que Jesus não está no mundo apenas como anunciado na palavra, mas que vive fisicamente em sua igreja entre os humanos. E ele fala por intermédio da igreja, ama por seu intermédio, salva por meio dela e auxilia e cura por meio dela. Qual é a lição aqui e qual é o desafio para você? Jesus vive fisicamente através de você. Então não fique esperando o pastor, não fique esperando os líderes,
Não fique esperando os outros fazerem. Pode buscar ajuda, pode buscar orientação, mas é com você que Deus está falando. Então preste atenção nas oportunidades que Deus está criando para você nesse tempo. Ore sobre elas, haja sobre elas. Jesus está falando por seu intermédio, ou Ele deseja fazer isto. Saiba disto, que Ele planejou falar através do seu intermédio, amar através do seu intermédio, salvar, socorrer e curar através de você. É isso que Ele planejou. E você é um membro desse corpo vivo de Cristo. Eu quero resumir e encerrar da seguinte forma. Jesus nos une e nos torna um só povo. Jesus nos une e, como um só povo, nos capacita para apoiarmos uns aos outros. E Ele cria uma dependência tal que é preciso que cada um contribua com a sua parte para o bom funcionamento do corpo, para o desenvolvimento, para o crescimento do corpo. Então, nenhum de nós pode sem o outro. E Jesus nos criou, por último, para sermos os seus olhos, os seus braços, as suas pernas, a sua boca, os seus ouvidos, para os nossos irmãos e para o mundo. Ele é a cabeça, e a cabeça não pode sem o corpo, e o corpo não pode sem a cabeça. Ele poderia fazer o que ele quisesse, ele não precisaria de mim e de você, mas ele planejou assim com a igreja, para que a igreja fosse o seu corpo vivo, a ação do seu reino nessa terra. Então somos um só, apesar de separados nesse momento. Estamos interligados, mas estamos interligados por Jesus, pelo seu Espírito que nos torna um só corpo. Então a igreja, o corpo de Cristo, foi criada para que cada parte depende uma da outra. E todos são necessários. Ninguém é melhor que o outro. O corpo diz que é impossível viver só. Desligar provoca a nossa morte espiritual, o nosso enfraquecimento. Então nós precisamos um dos outros para enfrentar as tribulações e dificuldades da vida, para chegar até o fim da nossa jornada vitoriosos. Ouvir de Jesus: entra para o meu gozo, você foi fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Mas também a igreja caminha com as nossas pernas. A igreja de Jesus. Jesus caminha nesse mundo com as suas pernas, com as minhas pernas. Ele age com os nossos braços, ama com o nosso coração e vê o ferido e o necessitado com os nossos olhos. É assim que a igreja age, é assim que a igreja acontece. Ela acontece com a ação inteira da sua vida, da minha vida, de cada um de nós. Então nada e ninguém pode parar a igreja de Jesus, apesar de tudo isso que tem acontecido. Apesar do confinamento, a igreja de Jesus não está confinada. A igreja é o corpo vivo de Jesus. Então Jesus faz o seu reino acontecer através de mim e de você. Feche os seus olhos e vamos orar nesse momento. Pai, ensina a sua igreja sobre esta verdade neste dia. Primeiro que no meio da diversidade, no meio de tantas diferenças, o Senhor rompe com todas essas diferenças e o Teu Espírito nos torna um só corpo. Mas além disto, o Senhor com o corpo cria uma interdependência, dizendo que nós não podemos sozinhos, que nós precisamos uns dos outros, que a nossa vida ligada à cabeça e ligado uns aos outros, e através da vida de cada um de nós é que flui a sua vida. Então nós precisamos uns dos outros, não podemos sozinhos. Então, a Tua graça na minha vida abençoa outras pessoas, a Tua graça na vida de outras pessoas me abençoa. É assim que nós desenvolvemos, é assim que o corpo cresce, é assim que nós nos tornamos cada vez mais parecidos com o Senhor e andamos segundo a Sua vontade, segundo o Seu coração. Então, Senhor Jesus, ajuda-nos a viver essa verdade, a planejar. O Senhor já fez o Senhor já criou essa interdependência, mas depende de cada um de nós também desejarmos viver isso cada dia. Então ajuda-nos intencionalmente, nos ligarmos a pessoas que podem nos abençoar e nos ajudar nesses dias difíceis, nesses dias que nós não podemos andar, principalmente, nunca podemos, mas principalmente agora, não podemos estar só, nós precisamos de apoio e de ajuda uns dos outros, não deixa ninguém ficar só. Se alguém tomou essa decisão, cura este coração. Mas além disso, Pai, ainda acima de tudo isto, nós somos o Seu corpo, o Senhor age através de nós.
O Senhor poderia fazer de qualquer outra maneira, mas o Senhor planejou, na sua imensa graça e misericórdia, e no seu projeto tão maravilhoso para as nossas vidas, planejou que o Senhor iria agir através de cada um de nós. Então, nós somos os seus braços, nós somos as suas pernas, nós somos o seu coração, nós somos a sua boca, os seus olhos para este mundo. Então ajuda-nos a amarmos esse mundo com seu amor, ajuda a olharmos com um olhar de misericórdia as pessoas, encontrarmos as pessoas e nos apresentarmos, Pai, como fonte de bênção para essas oportunidades que o Senhor cria para nós, essas pessoas que o Senhor coloca no nosso caminho, que têm sede e necessidade de Ti. Então, Pai, por favor, cura a nossa igreja, desperta a nossa igreja e liberta-nos a cada um de nós para vivermos essa vida como corpo de Cristo, unidos, dependentes uns dos outros e agindo no poder e na graça e sendo esse pão partido e a esperança para esse mundo perdido, no nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Eu desejo a você uma boa semana, mais uma vez, que você tenha uma semana de vitória, que a sua família seja grandemente abençoada, protegida, que Deus te abençoe em todas as coisas, nos negócios, né? Nos seus planos, proteja a sua vida, vamos continuar clamando ao Senhor Jesus como igreja, pedindo que Ele intervenha, que uma vacina logo saia. Nós tivemos uma família, a família do Djalma, a primeira família contaminada, graças a Deus estão melhorando, né? Vamos pedir pela recuperação completa e eu peço pela proteção também da sua vida e da sua família. Tenha uma semana abençoada e até o nosso próximo encontro, no nome de Jesus, para a glória de Jesus.